Boa noite, entrando ao vivo então aqui, diretamente do Espaço Devi, para mais uma live. E hoje temos o prazer de novamente receber o Dr. José Irineu Gobspan, com uma formação imensa aí na área da medicina e ortomolecular, homeopata, iridólogo, oftalmologista. E então o assunto é o cuidado do sistema neuroimunoendócrino. Fernando Soares já está aqui com a gente, bem-vindo. Vamos aguardar esse pessoal aqui, vocês que estão entrando até o final, onde nós teremos um desafio aqui para continuarmos. Ó, o Dr. José Irineu já está acenando então. Obrigada por vocês estarem aí. Preparada para recebê-lo. Vamos ver como é que está o nosso sinal. Vamos ver como é que está o nosso sinal. Opa! Tudo bom, menina? Opa! Tudo bem, rapaz? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como é que tá aí a minha voz? Eu tô com um fone aqui, ó, porque às vezes tem dado muita interferência ou interrupção de sinal, ou chiado. Tô vendo aqui a Márcia Dopke, Fernando Soares, quem mais? Cândida Severo, ó, muito bem, fico muito feliz, viu, doutor José Irineu? Agora, depois de muitas vezes vindo aqui nas ditas lives, né, eu começo a me sentir um pouco mais tranquila e começar a curtir, porque esta está sendo a forma que nós temos de nos comunicar e estar conectados com as pessoas que a gente até já está com saudade, né, dos nossos clientes, mas enfim, demorou um pouco até nós sentirmos esse à vontade, porque sempre é uma câmera aqui na frente, né? E também com relação ao sinal, a como a gente se posicionar aqui para estar sendo compreendido. A gente tem tido nos últimos dias muita interrupção. Hoje eu estou sentindo que está bonito aqui, ó. Nós estamos bem está muito bom, que bom. Tô falando um pouquinho aqui, porque aguardando o nosso público entrar, porque hoje o senhor entrou muito pontual. Sem problema. Hoje eu estou pontual. É que o dia foi tão intenso, que aí eu digo, não, agora eu consegui me ajeitar aqui para até 10 minutos atrás eu estava numa reunião. Entendeu? Sim, eu sei. Eu imagino como é a sua agenda, e por isso nós aqui do Espaço, eu aqui agradeço muito a sua disponibilidade, porque todos os assuntos, nós teríamos muito assunto, podíamos estar fazendo uma live por semana ou mais, né? São verdadeiras aulas. Mas eu acho que nós que focamos na questão focando na saúde, no bem-estar, em como a gente vai lançar mão de tudo que temos por aí para nosso favor, mas nós precisamos, para isso, precisamos nos conhecer, né? Conhecer como o nosso corpo realmente funciona. Então, esse sistema neuroimunoendócrino, o senhor está vendo que é um assunto que não é tão comum assim a gente estar lendo, discorrendo, né? Sobre um assunto que estamos vendo interligados, a relação com esse sistema neuro, que seria nosso sistema nervoso, né? É que assim, deixa eu dizer o que acontece. É que nós estamos num momento, eu brinco sempre, né? Eu sempre conto uma história, né? Que quando eu estava morando em São Paulo, eu fui fazer um curso. Olha, eu vou te dizer que fazem uns 20 anos atrás.
Eu fui fazer um curso na Unicamp, quer dizer, não foi em São João da Linha, foi em Unicamp, na Faculdade de Biologia e Bioquímica da Unicamp, que era um curso chamado Radicais Livres em Sistemas Biológicos. Radicais livres é uma expressão que começou a aparecer na mão dos médicos que fazem ortomolecular, como eu faço também ortomolecular. E aí e isso foi tentaram abater a tiros de canhão, entendeu? Em pleno voo, né? E na medicina convencional, que isso era uma picaretagem, que isso não existia, que era invenção, blá, blá. Bom, aí o que acontece? Aí eu fui fazer o curso. Era um curso de extensão de 4 meses, extensão universitária. E era dentro da Universidade de Biologia e Bioquímica. O que aconteceu tinha 13 alunos, o único médico era eu. Os outros 12 eram biólogos e bioquímicos que estavam fazendo doutorado, entendeu? E eles estavam fazendo doutorado e nessa área, em radicais livres. E aí, nós tínhamos que fazer trabalho científico por conta, né, apresentar trabalhos e tal, ia na biblioteca, então era tudo lotado, era assim, era o top do máximo da pesquisa. Na área da pesquisa, radical livre era, e ainda é importante, né, mas já era há 20 anos atrás, super importante, dentro da Faculdade de Biologia e Bioquímica da Unicamp. Aí você saía da faculdade, saía da Faculdade de Bioquímica da Unicamp, atravessava o campus e chegava na Faculdade de Medicina, e eles diziam que esse negócio de radical livre era uma picaretagem. Ou seja, então, dentro da mesma universidade, onde tinha pesquisa, aquilo que era o máximo, lá onde tinha que aplicar, era considerado picaretagem. Entendeu? Está tendo um som aí. Então, qual é o diagnóstico disso, né? Na verdade, eu que gosto de fazer diagnóstico, eu digo, qual é o diagnóstico? Esquizofrenia acadêmica. Entendeu? Porque o que é o esquizofrênico? Ele não junta os pensamentos, cada pensamento separado. Então, a nossa academia é esquizofrênica. Porque o cara que está fazendo a pesquisa, o cara que usa, não sabe o que está sendo pesquisado. Entendeu? Por isso que todas as coisas que a gente fala está sempre no mundo no mundo que está sendo usado, que faz a prática, é uma coisa muito louca, né? Entendeu? Não, é difícil ser aceito. Eu tenho falado sempre assim. Eu tenho trabalhado nas minhas aulas com eu adorei. Casualmente caiu a letra P, né? P de Paulo, né? Caiu a letra P no jogo, né? Porque assim, eu digo, olha. Gosto muito. Hã? Gosto muito dessa sua didática, digamos. Isso é uma verdadeira forma didática. Eu sou uma pessoa que não sei decorar, né? Entendeu? Decora aí 427, não sei. Eu sei raciocinar. Então, eu tenho que ser métodos que eu entenda que tem uma lógica atrás. Então, a medicina convencional, ela é maravilhosa Perdão, ela é maravilhosa no primeiro P, que é o P da patologia, né? Eu sou oftalmologista, né? Então, a patologia oftalmológica, o oftalmologista é imbatível, tá certo? Cirurgias, procedimentos, mas é patologia. Nós, como médicos convencionais, temos que esperar você ter a patologia para lhe tratar. Tipo assim, você não tem diabetes ainda, volte ano que vem, se você tiver, eu te trato. Você não tem Alzheimer ainda, volte ano que vem, se você tiver, eu trato. Você não tem artrose, volte, entendeu? Então você tem que esperar a patologia para então tentar fazer um tratamento. Qual é a diferença do que a gente faz da visão, essa visão integrativa, essa visão da medicina sistêmica, como eu chamo no meu livro, né? Resgatando a medicina sistêmica? Qual é a ideia? Eu digo assim, muda a pergunta, muda o objeto. O que nós cuidamos? O outro P. Nós cuidamos do P do processo, ou seja, a patologia, eu vou dar um exemplo simples. A patologia é uma pedra no rim. Agora, a pedra no rim caiu do céu, vinha passando, Jesus atirou uma pedra no meu rim, Nossa Senhora me pegou? Não, né? A pedra não caiu do céu, Jesus não mandou. Ou seja, você teve um processo dentro do organismo que o rim fez a pedra. Então, aí a pergunta é,
o processo, a doença é a pedra ou a doença é o rim fazer pedra, né? Entendeu? Então, a doença, na verdade, é um processo, tá? Algumas doenças, a patologia é separada, como a pedra, né? O processo está aqui, a pedra está lá. Em outros dois é uma coisa só. Por exemplo, na diabetes, o processo e a patologia são a mesma, né? Entendeu? O próprio processo da diabetes é a própria patologia, né? Como Alzheimer ou como coisa assim. Bom, então, mas nós procuramos, então, tratar o processo. Aí tem duas maneiras de tratar o processo. O processo que já está instalado, então o paciente já vem com diabetes ou já vem com pedra no rim, tá certo? O nosso resultado é muito bom, porque nós corrigimos o processo. Então, quando a gente consegue corrigir o processo, você resolve ou melhora muitíssimo a situação, né? Eu sempre digo ao meu paciente que o meu objetivo não é o máximo, o meu objetivo é o máximo do possível, porque você tem um limite, né? Certo? Para atingir, né? Então, é isso. E aí você tem o outro lado do processo, que é o seguinte, que é boa parte dos pacientes estão vindo hoje, porque está mudando o mercado, que eu falo. O que está mudando o mercado? As pessoas hoje, como muitas vezes me perguntaram em aula, qual é o melhor tratamento para diabetes? Eu digo, a melhor coisa que eu tenho 10 áreas que eu estudei, né? Homeopatia, ortomolecular, fora oftalmologia, otoxicologia, blá, blá, blá. O pessoal pergunta, o senhor tem tantas áreas de estudo, tantas formações, qual é a melhor coisa para tratar diabetes? E eu digo, a melhor coisa que eu conheço para tratar diabetes é não ter diabetes. Não ter diabetes é o melhor tratamento de todos, tá certo? Então, e é o que as pessoas estão buscando, né? Você, todo mundo está me ouvindo, quer viver... A nossa avó viveu 60. Alguém aqui quer viver 60? Acho que não, né? A minha mãe, 80 e poucos. Alguém aqui quer só 80? Ou todo mundo já está pensando em 95, em 100, e para os seus filhos 110 ou 120, e os seus netos 120? Tá certo? Então, já está mudando. O mercado está mudando. Porque as pessoas... isso já vinha acontecendo. Agora, com o tal do Covid, né, da praga chinesa, né? Com essa história dessa praga chinesa, as pessoas deram conta que as pessoas que mais morrem são aquelas que têm deficiência imunológica, aquelas que não têm saúde. Então, então agora eu não posso esperar ter diabetes, porque esses morrem se tiver uma pandemia, eu não posso esperar ter pressão alta, senão morre quem tem pandemia. Então, eu quero ser saudável. Então, juntou as duas coisas. Juntou o desejo da longevidade com o desejo de ser saudável, que é o conceito moderno de longevidade saudável, né? Tá certo? Bom, aí com isso mudou. Agora eu quero regular os meus processos para não ter nada. Mas para regular os processos para não ter nada, eu tenho que fazer, é o que se chama o outro P, que é prevenção. Então, hoje nós estamos no momento da prevenção. E aí está entrando mais 2 P's. Porque para fazer prevenção, eu preciso saber o que o meu paciente, ou eu, né, ou você, tem de tendência a ter. Mas eu tenho tendência a ter o quê? Isso chama-se predisposição. Eu tenho predisposição a ter Alzheimer ou eu tenho predisposição a ter diabetes? Eu tenho predisposição a ter artrite, eu tenho predisposição a ter um câncer de intestino, eu tenho predisposição a ter... Entendeu? Qual das duas tem predisposição a ter? Aí agora, e isso vem acompanhando com a mudança dos exames, né? O exame da patologia, o principal é os exames de imagem, porque aí já está ali, né? Já está a pedra, né? Essa semana passada eu atendi um radiologista, né? E eu disse para ele, se eu tirar as pedras do rim, mandar para você todos os exames de imagem, você vai dizer que o rim está bom ou o rim está ruim? Ele vai dizer, o rim está bom, não tem nada. Pois é, não tem nada de pedra, mas não está vendo o funcionamento do rim, que faz a pedra, né? Entendeu? Não é um exame lesional e não um exame funcional. O exame de ver lesão não é um exame de ver função. Entendeu? Verdade. Então vai mudando os exames. Então, para a medicina que trata a patologia, exames de lesão. Para nós que trabalhamos o processo, exames que vêm em função, tá certo? E para ver a predisposição, aí entra os exames genéticos, né? Porque aí você tem a predisposição genética, tá certo? Então agora também, porque agora está entrando
os exames genéticos na jogada, entendeu? Então, hoje você tem um arsenal, né? Você tem a ampliou, né? Você tem o exame genético de base, com os exames funcionais depois e os exames lesionais, se há necessidade. Então, para você ver que é assim que você tem que fazer o diagnóstico, né? Tá certo? Mas uma coisa é fazer o diagnóstico. Outra coisa é entender o funcionamento. Já que é funcional, eu tenho que regular o funcionamento ou manter o funcionamento, tá certo? Então, nós que trabalhamos com a integrativa, ou não chamamos funcional também, nós procuramos saber corrigir o funcionamento. Então, nós temos que, para corrigir o funcionamento, tem que entender o funcionamento. Aí nós estamos chegando no tema da nossa conversa. Tu entendeu? Eu estou falando isso para o pessoal entender que as coisas não estão tudo solto no ar, que é a esquizofrenia acadêmica, né? Então, para acabar com a esquizofrenia, você tem que ter coerência. Então, por isso que eu estou dando o raciocínio coerente onde é que a gente está. Muito bem. Então, posso ir avançando? Tem problema? Não? Pode. Não, para gente chegar também, ver que não é uma esquizofrenia, pensar no nosso título aqui, no neuroimunoendócrino. Então, eu vou chegar lá. Então, veja bem. O organismo... Então, como é que o organismo funciona? E disfunciona, né? A doença é quando o que funciona não funciona. Como é que o organismo funciona? O organismo é uma fábrica de tecidos. Tá? Uma fábrica de tecido, né? E realmente, a pele é tecido, o músculo é tecido, o colágeno é tecido, o osso é um tecido, entendeu? Tudo é tecido, tá certo? Os órgãos são compostos de tecidos. Muito bem. Então, nós somos uma fábrica de tecido. Como qualquer fábrica de tecido, como é que funciona a fábrica de tecido? Você tem a fábrica de tecido. O que você tem na fábrica de tecido? Dois lados, né? Você tem o sistema gerencial, a turma que gerencia, o diretor comercial, o diretor de operações, diretor de compra, diretor de marketing, tá certo? Né? Tem a turma que gerencia. Certo. E a turma, os operários que estão trabalhando lá e fazendo as coisas. Então, os operários são as células estão lá trabalhando, fazendo suas funções. Só que as células não decidem o que elas vão fazer. Meu braço não sobe e desce à vontade dele, entendeu? Tá certo? A minha produção de hormônio não é à vontade dela. A minha produção, o meu produção de neurotransmissor, o meu batimento cardíaco, o meu movimento no intestino, a minha pressão, nada é... meus vasos não dizem assim, agora eu vou subir a pressão, agora eu vou baixar a pressão. Não. Tudo tem que ter o comando lá de cima do sistema. Porque se o cara lá de cima não disser fabrica a camisa, ou para de fabricar a camisa, a costureira não trabalha. A costureira trabalha sob comando, entendeu? Então, o sistema de comando, então é importantíssimo o comando, porque é dele que depende a operação. Então, qual é o comando? O comando é esse. O comando é o que os europeus, quando eu fiz curso da Europa, eles chamam de PNEI. Eu gosto dessa expressão PNEI, porque dá um nome bem legal. Que é psico, neuro, endócrino e imuno, né? Aqui em português é neuro, imuno e endócrino. Na Europa é neuro, endócrino e imuno. Porque daí fica... E o psicológico é o PNEI, né? Tá certo? É mais fácil de... Quando a gente fala PNEI. Só um pouquinho. Então, esse é o gerencial, que é o tema da nossa conversa hoje, né? Como é que é esse... dá uma ideia, né? Simples, né? Mas para o pessoal dar uma entendida o que é o sistema psiconeuroimunendócrino, né? Para entender isso, nós temos que entender que nós temos que voltar 500 mil anos, tá certo? Não significa que eu vou falar 500 mil minutos, né? Por favor. Né? Porque assim, quando veio formando o Homo sapiens, né? Tá? Não, hoje já não é tão sapiens, né? Hoje é o Homo idiotes, né? Tá certo? Então, nós estamos na era do homem idiotes, né? É o homem idiota. Né? Nós estamos no momento em que as pessoas estão intolerantemente exigindo tolerância, né? É um momento muito interessante esse no mundo, né? Todo mundo que tem que pensar no próximo, não sei o quê, tu sai com o teu carro na rua para ver como é que as pessoas estão pensando no seu próximo, né? Se deixar, te arranca, joga o teu carro na vala, né? E nem para olhar. Mas isso é outra coisa. Isso é o psico, né? Aqui é o psico, né? É o psico. Mas o que acontece? Quando formou o ser humano, todo o sistema, você tem que entender
que a gente pensa que o ser humano sempre viveu na cidade. Você sabe que há 100 anos atrás, há 150 anos atrás, o mundo tinha 1 bilhão de habitantes e 70% morava no campo ainda. Então você tinha 700 milhões de pessoas no campo, em 1900, 700 milhões de pessoas no campo e 300 milhões em todas as cidades do mundo. Hoje nós temos 7 bilhões, está quase no 8, mas vamos ficar pelo 7. Nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo. E hoje 70% vive nas cidades e só 30% do campo diminuindo. Então, 7 vezes 7, 49. Então, hoje você tem 5 bilhões de pessoas nas cidades. Então, de 300 milhões passou para 5 bilhões em 100 e poucos anos. Porque as cidades são um caos, né? Como é que você organiza e sem projeto? Entendeu? Esse é o problema das cidades, é esse. Não era para estar acontecendo. Mas, de qualquer maneira, o nosso organismo, nos últimos 500, fora os últimos 100 anos, os outros 500 mil eram no campo. E desses 500 mil, se você considerar que a agricultura e pecuária tem 5 mil anos, 499 mil foi caçando e coletando, caçando e coletando. Então, para o nosso organismo, a nossa genética, o nosso organismo, ele lá dentro, aqui fora, eu estou olhando uma coisa, mas lá dentro, as informações que chegam é como se nós estivéssemos lá na savana africana ou na selva, tá entendendo? E todo o nosso sistema de reagir às coisas que acontecem aqui fora é a mesma coisa, não muda. Você não muda a genética, entendeu? Você não muda a genética. Não muda. Né? Em poucos anos, ou por desejar, sei lá, ser outra coisa. Então, o que acontece? Então, o nosso sistema neuroimunológico está lá na savana africana. Então, ele opera como se fosse savana africana. Como é que era na savana africana? Você vai ver que eu vou botar um exemplo para vocês verem como é parecido. Você imagina que na savana africana, nós trabalhamos com 2 coisas. Na verdade, 4, né? Que é oportunidade e ameaça. Oportunidade, um coelho para comer. Ameaça, um tigre para me comer. Tu entendeu? Era isso, né? Tá certo? Ou uma cobra para me atacar. Tá certo? Então, o organismo trabalha com oportunidade e ameaça. Mas ele também avalia se ele tem força ou fraqueza. Será que eu posso enfrentar ou é melhor eu fugir, né? Ou eu estou fraco, estou forte. Hoje nós usamos isso para atravessar a rua. Olha só, vou atravessar a rua. É uma oportunidade. Vem um carro, é uma ameaça. Entendeu? Oportunidade e ameaça. O carro está longe, então é uma oportunidade. Mas ele vem depressa, é uma ameaça. Mas tem uma lombada, é uma oportunidade. Não, mas a lombada é baixa, é uma ameaça. Entendeu? Você faz isso em 10º de segundo. E, ao mesmo tempo, você avalia a força e fraqueza. Acabei de sair da academia, tô quentão, dá para tentar atravessar. Entendeu? Tô com o pé doendo, torcido, não dá. Força e fraqueza. Entendeu? Tá? Isso é um sistema que os empresários usam para fazer negócio, chamado SWOT, né? Em inglês, que é força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Então, nós fazemos isso o tempo inteiro. E era isso que fazia lá. Quando você vê, qual é o problema? Esse sistema no ser humano é chamado de filtro cognitivo. Você filtra a realidade, né? Se eu botar um óculos com filtro verde, eu vou ver as coisas verdes. Se eu botar vermelho, eu vou ver vermelho. Tá certo? Se eu ficar esverdeado, avermelhado. Então, isso é chamado filtro, né, o filtro da realidade cognitivo, da cognição, né, o filtro cognitivo. O problema é que hoje, com toda a agressão emocional, mental, psicológica, financeira, política, blá, 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 bioquímica, frequencial, tudo que a gente... Os nossos filtros, além de nós termos uma intoxicação orgânica, né? Uma intoxicação química, uma intoxicação eletromagnética, uma intoxicação psicoemocional, neurológica e emocional, então isso vai alterar o nosso filtro e vai alterar a nossa leitura da realidade. Entendeu? E todo mundo, segundo Harvard, e segundo alguns Harvard é otimista, só 10% da humanidade tem o filtro, entendeu? O que, se a gente pensar que 10% de 7 bilhões é 700 milhões de pessoas, significa dizer que 700 milhões de pessoas estão com o filtro limpinho. Realmente, eu acho que Harvard é muito otimista, né? Eu acho que não tem 700 milhões de pessoas no mundo
com tudo 0 quilômetro lá em cima na avaliação da realidade. Né? Todos nós estamos intoxicados de tudo que é jeito e a nossa visão da realidade não está... Fora toda a cortina de fumaça que é feita para nos enganar o tempo inteiro, para nos dominar. Né? Isso aí nunca teve tão forte, né? Que é outro problema. Mas, independente, a nossa visão está alterada. Né? Então, como é que funciona o filtro? Você vê, deixa eu um parênteses aqui, né? Você vê que eu ando na rua, eu dou risada, né? Porque eu estou na rua caminhando, a rua está vazia, né? Eu saio para caminhar, sei lá, para fazer exercício e tal. Eu vou sem máscara, né? E eu vejo as pessoas com máscara assim, né? Em pânico. Assim, o que está acontecendo na cabeça delas? O ar está contaminado de vírus, entendeu? Os vírus estão suspensos no ar, assim como se fosse uma nuvem de gafanhotos, tu tá entendendo? E que se ela tirar a máscara, o vírus vai entrar, entendeu? Mas a coisa é tão louca que ela acha isso na rua, ela acha isso no hall do prédio dela, ela acha isso no elevador e acha isso no corredor do andar dela. Que está tudo cheio de vírus no ar. Mas do momento que ela entrou na casa dela e fechou a porta, ela pode tirar, porque dentro da casa dela não tem. Ou seja, o vírus está suspenso em todo o planeta, mas ele sabe que não pode entrar na casa dela. Dentro da casa dela não tem. Entendeu? Tem até a porta. Ali a porta do corredor para fora tem, mas da porta para cá, ou seja, o vírus sabe que ali é a casa dela e não entra. Né? Isso é uma leitura totalmente... Né? Se está tudo no ar, está dentro da casa dela. Se não está dentro do ar da casa dela, não está. Na verdade, não está, né? Na verdade, não está. Usar máscara, porque você não pode. A única maneira de passar é que nem qualquer gripe. É uma gripe forte, mas é uma gripe. É uma gripe, é um tipo de gripe. Coronavírus é uma gripe. Como é que você pega a gripe do outro? Se ele botar perdigoto na tua cara. Puf, entendeu? Se não, não. Entendeu? Então, eu cruzar com outra pessoa na rua, ou eu andar na rua, não tem vírus no ar. O vírus não está no ar, entendeu? O ar da rua está limpo, né? Tá? Então... mas isso aí está tão impregnado, o medo e a informação de tudo que é lado, que o indivíduo não para pensar, né? Vai comprando assim, vai comprando do jeito que tá vindo aí. Cadê a consciência, né? Não está tendo essa... Não. Na maioria, por isso que esses 700 milhões que o senhor fala, então, de repente, até um número muito grande, para mesmo, na proporção. Se torna o indivíduo, ele está muito em detrimento da massa, né? De uma massa, o indivíduo, que é a capacidade de ser diferente, de ver diferente, está raro, então, né? Entendeu o raciocínio? Eu vou te dizer, sabe o que acontece? É que o fundo do fundo, desculpa, o pessoal está fugindo um pouco do assunto, né? O fundo do que está acontecendo hoje, nesse momento, na minha visão, é uma guerra espiritual muito intensa. Qual é a guerra espiritual? Eu gosto muito de ouvir o Dennis Prager, da Prager University, tem no YouTube até legendado, Prager, né? P-R-A-G-E-R, Prager University, que ele fala, tem de várias falas dele, que ele fala dos 10 mandamentos. Eu gosto muito quando ele analisa um por um, que ele diz assim, se você olhar o primeiro mandamento de Deus na Bíblia, né? Lá da Torá, lá nos 10 mandamentos de Moisés, assim, Deus fala assim, não amarás a Deus sobre todas as coisas, porque eu sou aquele que os libertou da escravidão do Egito. Então, vamos analisar isso. O que significa? Deus poderia dizer assim, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, porque ele que fez tudo, porque ele que é o bacana, ele é o todo-poderoso, ele faz e acontece, eu sou o cara. Podia, né? Podia, né? O que ele fala? Ou seja, o que Deus está dizendo? Quando Deus fala, ele está falando dele. Ele está dizendo quem ele é, o que ele pensa. Tu entendeu? O que ele está pensando. Então, o que ele está pensando? Eu sou aquele que libertou vocês da escravidão. Então, assim, ele não diz que ele é o Todo-Poderoso. Então, para ele, o mais importante, para Deus, o mais importante, não é que ele é o bacana e o poderoso. É que ele é aquele que tira as pessoas da escravidão para a liberdade. Então, para Deus, a coisa mais importante, já que é o primeiro mandamento, é a liberdade do indivíduo. E o que nós estamos vendo hoje é a luta dos que querem a liberdade do indivíduo com aqueles que querem acabar com o indivíduo,
liberdade do indivíduo e nos transformar um cocô do coletivo, entendeu? Tá certo? Um cocô coletivo. Então, na verdade, então a luta é espiritual. Porque se a luta é da liberdade contra a ditadura, então ela é espiritual. Porque se a liberdade é a coisa mais importante para Deus, quem está lutando contra Deus, né? Entendeu? Mas esse é outro assunto, não é o tema. Outro assunto. Mas é o que está acontecendo. E aí ou você aceita um lado, ou você acha que é bom ser parte da boiada, é seguro ser parte da boiada, mesmo que você esteja indo para o matador, né? O boi acha que é seguro. Sim. Não, o senhor diz assim, esse é um outro assunto. Mas, na verdade, o integrativo é isso. É esse olhar. Nada se desvincula. Não. Né? Não, porque isso está mostrando que está se manipulando o psico-neuroimunodócrino das pessoas. Exato. E como é que vamos voltar, então, para o neuroimunodócrino? Como é que funciona esse nosso assunto? Como é que funciona? Até agora você está no psico. Claro que do psico você vai para o neuroimunodócrino e do psíquico você vai para um triângulo, né? É um triângulo aqui embaixo que é o neuroimunodócrino, e tem um triângulo em cima do psíquico que é o emocional, o mental, que o mental é o mental, emocional, e o espiritual, né? Entendeu? E o espiritual. Esse é o triângulo para cima. Mas hoje a conversa é do triângulo que comanda o corpo físico, que é o neuroimunodócrino. Porque vai se manifestar aí. Então, quando entra uma ameaça, no centro do cérebro tem uma estrutura chamada tálamo. Tá? E o tálamo é onde é processado, porque a informação entra. Você olha lá o tigre, né? Tá certo? Ou seja, qualquer ameaça, o tigre pode ser o Covid, pode ser o estresse do trabalho, entendeu? O funcionário, o patrão, o colega, um carro que quase te atropelou, entendeu? Tá certo? Um buraco e tropeçou, sei lá. Uma pessoa estranha pode estar querendo te assaltar, entendeu? Tá certo, né? Então, assim, qualquer tipo de ameaça, né? Então, você tem que avaliar, se você tiver com o filtro limpo, você vê se a ameaça é real ou não e avalia. Agora, se você acha que é uma ameaça, isso tudo, esse processamento do que é ameaça da ameaça é nesse local chamado tálamo. E do tálamo, onde é processada a informação, já estamos no neurológico, que é dentro do cérebro, é um pedaço do cérebro, né? Então já começou no neurológico. Então já temos o neuro aqui, tá certo? Aí esse neuro vai dar 3 comandos. Um comando neurológico, um comando endocrinológico e um comando imunológico. Qual é o comando neurológico? Vou começar por ele. Nós temos dois sistemas neurológicos. Um sistema neurológico que a gente chama de voluntário, é aquele que obedece à minha vontade. Que é esse aqui, eu estou falando, estou mexendo na mão, blá, 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 né? Esse é o sistema voluntário. Muito bem. Obedece à minha vontade. Mas nós temos um sistema que é involuntário. Então, foge da minha vontade. Por exemplo, eu consigo controlar a minha mão, mas não consigo controlar se o pelo da minha mão vai levantar ou não, se eu vou transpirar na mão ou não. Tá entendendo? Eu posso controlar, fazer um abdominal, mas eu não consigo controlar o intestino lá dentro, eu não consigo controlar o rim, eu não consigo controlar a minha pupila dilatar ou contrair. Tu entendeu? Não. Então, tem um sistema que a gente chama neurovegetativo, né, que é esse involuntário, que controla as coisas fora da minha vontade. Esse sistema é importantíssimo, porque esse sistema são 2. É o sistema simpático e o sistema parasimpático. O sistema simpático e o parasimpático, se você estuda, você vai ver que eles estão lá, eles trabalham como se estivesse na selva africana. O núcleo, a cumbus é uma parte, tá? Como se estivesse da selva africana. Então, vem um tigre, são 2 opções. Ou vem um tigre, eu tenho que correr, ou eu saio para caçar. Então, eu tinha que sair para caçar. Né? Ou eu caçava ou era caçado, né? Eu tinha que sair para caçar. Então, eu precisava... que o sistema... Aí, o sistema simpático é que atua. Então, aqui vem a coisa neurológica. O sistema simpático sobe. O que o sistema simpático faz? Te prepara para caçar. Aumenta a tua pressão, acelera a respiração, acelera o batimento cardíaco, aumenta a transpiração, ou se dilata a pupila, ou seja, ele te prepara para caçar, entendeu? Tá certo? Tudo que você precisa caçar. Precisa ter frequência, precisa ter pressão, precisa respiração, precisa batimento cardíaco. Aí, quando você... Isso é de dia. De noite, tem o parasimpático. Aí
Pode guardar assim. Ele é o que para o simpático, é o parasimpático. O parasimpático é o contrário. Baixa a pressão, relaxa, baixa o batimento cardíaco, relaxa, ativa o intestino, ativa fazer xixi. Por quê? Porque se de dia você caçou, de noite você vai comer. Então, né? Ia para a caverna comer. Então, ativa o parasimpático, entendeu? Para você comer então. Entendeu? Então, essa é a dupla, essa é a atividade parasimpática. Eu vou falar separado, depois eu mostro como é que vai ser, você vai ver que é junto. Aí o sistema neurológico, mas para correr e para caçar, eu preciso energia. Aí sai um comando para o sistema endócrino. Aí vem o hormônio da tireoide para gerar energia, o cortisol da suprarrenal para gerar energia, a insulina para gerar energia, tu entendeu? Aí os hormônios de geração de energia. Porque os hormônios é que comandam a geração de energia. O neurológico comanda os órgãos, né? Contrair os vasos, você ter mais força muscular, batimento cardíaco. Ou seja, ele comanda a atividade orgânica. Agora, a atividade lá da célula, que precisa de energia, as células dos órgãos, é os hormônios que comandam. E aí você precisa de energia, tem hormônios que comandam a geração de energia, entendeu? Tá certo? E aí, quando você sai de manhã, os hormônios que comandam a energia fazem você gerar energia. De noite, cai os hormônios de geração de energia. Não para, senão você dá morto, né? Obviamente. Você não precisa de tanta energia. Quantas regulares você não dorme, né? Fica pilhadinho, né? Então, você baixa isso e aí o que acontece? Sobe os hormônios de produção. Entendeu? Porque eu gastei meus músculos, gastei para gerar energia, eu me desgastei. Então, eu preciso de recuperar, que nem atleta, né? Desempenho e recuperação. Então, o que nós temos? Nós também desempenhamos durante o dia, eu preciso regenerar. Aí vem os hormônios que fazem produção. Aí vem a testosterona para fazer músculo, o estrógeno para fazer colágeno. Tu está entendendo? A melatonina para regeneração neurológica, além de melhorar o sono. Então, você tem os grupos. Então, aí você tem o endócrino, mas que trabalha com o simpático, né? Ativa o sistema simpático para caçar, ativa os hormônios para gerar energia. De noite, ativa, vai comer, vai entrar comida e ativa a regeneração dos tecidos com os hormônios. Então você vê que a coisa é junta, né? Tá certo? A coisa é junta. Tudo junto. Tudo junto. No mundo real, assim, você separa a fábrica de pneu, da fábrica de motor, da fábrica de carroceria e do treino do piloto. Mas na corrida é tudo junto, né, querido? É tudo junto. Trabalham todos coordenados, o organismo também. A gente estuda separado para poder entender cada um e tratar cada um. Mas no mundo real, nesse momento, estão todos trabalhando. Os hormônios estão fazendo gerar energia, o meu cérebro está trabalhando para pensar no que eu tenho que fazer. Tu entendeu? Tá certo? E aí vem o sistema imunológico. O que o sistema imunológico faz? Nos defende, né? Nos defende. Ele vai nos defender. Ele tem uma defesa diurna e uma noturna, vamos dizer assim. A diurna é aquela que quando tá ativado, né, no meio da caçada, há uma ativação do sistema imunológico para nos defender de machucado. Você imagina, eu vou brigar com um tigre, eu vou sair correndo na floresta, eu vou me machucar, né? A imunidade precisa estar boa, entendeu? E aí, de noite, vem outro. Aí você tem a parte do sistema imunológico que ataca os agressores, né? Porque entra bactéria, entra fungo, entra toxina, entra produto químico, ele tem que atacar esse produto todo, né? Do tecido. E de noite vem a célula, as interleucinas, né? Que é a parte da imunológica, que vai comandar a recuperação dos tecidos. Então, você de dia tem desgaste e de noite tem recuperação, né? Tá certo? De dia você tem desgaste energético, que gera o sistema simpático, que acelera a pressão, acelera o coração, então você tem esse desgaste de vitalidade, a geração de energia, que vai queimar a proteína, vai queimar a gordura, vai queimar, ou seja, tem queima, sistema imunológico que briga, destrói. E aí, de noite, você tem que baixar a bola, e aí tem que, né, o sistema neurológico tem que relaxar para você dormir e para fazer as atividades, os hormônios de recuperação para você recuperar e o imunológico para recuperar o tecido. O que as pessoas fazem hoje? Em vez de baixar a bola de noite, elas se aceleram. Vão ver Facebook, hatebook, como eu chamo, né? Que é raiva, né? Vão ver Facebook, vão ver Instagram, e até 1 da manhã. Legal, vai ser um Alzheimer bem bacana. Bem bacana. A gente trata, viu? A gente precisa de paciente para tratar. Entendeu? Ó, um recadinho.
tá fritando, tá fritando, tá fritando. O recadinho tá aí. Vai ver amanhã de manhã, querida. Vai ver de manhã para acordar, entendeu? Aí Rua 24 horas. Eu sou uma pessoa, são 8 horas, entendeu? Eu 9h30 eu já estou dormindo. Se não 9, entendeu? Eu acordo às 5 horas, 5 e pouco, não tem problema. Entendeu? Mas é a hora que os hormônios de regeneração, 10, 11 horas da noite, estão mais altos. Entendeu? A hora que você tem mais hormônio de regeneração tecidual, regeneração neurológica, regeneração cardíaca, é 10, 11 horas da noite. Por quê? Porque na época das cavernas tinha luz, tinha lanterna, e tinha iPhone, tinha Instagram, não tinha nada. Escureceu, caverna e vai dormir, meu amigo. Que horas escurece? 7 horas, não está escuro já desde as 7? Entendeu? Se nós tivesse tempo das cavernas, já está aqui batendo papo. Não, já estava dormindo horas. Mas em compensação, às 5, 6 horas da manhã, quando amanhece, entendeu? Já está acordando. Conclusão aí desse intervalinho. Nós nos afastamos muito, né? Nos afastamos muito da natureza das coisas e que somos um corpo, uma engenharia que é toda amparada também nos animais, né? Nos animais e na natureza. E no momento que a gente vai correr aí com esse estresse para sobrevivência, né? Aí o ser humano se perdeu e está hoje, né? Então, como é que a gente quer não ter doenças? Como? Se nós estamos fazendo um caminho inverso. Nós estamos indo um caminho totalmente inverso. Então, você tem que ser muito... tem um ditado que é assim, o judaico, eu gosto muito assim, que não tem... tá ocupado salvando o mundo que não tem tempo para ajudar a mãe a lavar a louça. Entendeu? Tá? Eu acho que não tem tempo de ajudar a mãe a lavar a louça porque está ocupado salvando o mundo. Então as pessoas estão sentadas no Instagram dizendo como é que o mundo tem que ser, enquanto elas não estão sendo, entendeu? Tá certo? O mundo é feito de pessoas, né? O nosso mundo humano é feito de pessoas. Então, as pessoas querem que os outros façam isso, mas elas não fazem nada, né? O que você está fazendo? O que você está fazendo? A tua parte. Eu não posso fazer a parte do Han Chin Kong, que mora na província de Chun Leo, no oeste da Vietnã. Tu tá entendendo? Nem o Yurugul Komdrevski, na Bósnia. Não posso. Eu posso fazer só a minha parte. A minha parte que eu posso fazer. E a minha parte... Porque eu como profissional de saúde, o que eu estou querendo? Que a outra pessoa seja saudável, tá certo? Então, eu vou dizer para o paciente, você tem que ser saudável, você tem que ter pensamento, você tem que cuidar da sua vida, da sua vida mental, emocional, blá, blá. Eu não digo isso para o paciente? Sim. Então, para outra pessoa, eu sou o paciente. Então, eu também tenho que fazer isso. Como é que eu vou dizer para uma pessoa fazer uma coisa que eu não faço? Vê sempre que Jesus sempre falava, assim, em verdade, por que dizia 2 vezes, né? Em verdade, verdadeiro. Eu faço o que é o que eu faço, né? Entendeu? Como é que eu vou dizer? Eu não posso ser um cardiologista obeso que fuma, não faz exercício e come gordura. Não pode. Entendeu? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Exatamente, a clássica frase, né? Entendeu? Não dá. Você tem que cuidar de você fortemente, né? Não é egoísmo. Isso é egoísmo. Não. Quem está embaixo da ponte não pode ajudar quem está embaixo da ponte. Eu pego muitos pais, né? Que são pacientes que são assim, não se cuidam, né? Então eu tenho 2 coisas que eu digo para eles sempre, né? Para eles caírem a ficha, né? Eu digo assim: as pessoas são muito espiritualizadas, eu sou muito espiritualizado, eu acho que as coisas... Tá bom, muito bem. Então você acredita naquela coisa que ama o teu próximo como a ti mesmo, né? Sim, ama o teu próximo como a ti mesmo. Muito bem. Vamos ler essa frase. Ama o teu próximo como a ti mesmo significa que assim como você se ama, você tem que amar o seu próximo. Tá certo? Aí então eu vou te fazer uma pergunta. Você trata bem as pessoas que você ama? Trata, né? Você trata bem as pessoas que você ama, não trata? A pergunta é, você trataria uma pessoa
que você ama muito e que é muito importante para você, você trataria essa pessoa muito importante para você, que você ama muito, você trataria ela como você trata você mesmo? Não faça aos outros aquilo que não gostaria que fizesse contigo. Mas também pode dizer, faça ao outro aquilo que eu não, gosto para mim. Faça com você como você tem. Porque assim, ó, se eu não como você faria? Querida, assim, ó, você lembra das frases da sua... Preparada para recebê-lo. Vamos ver como é que está o nosso sinal. Vamos ver como é que está o nosso sinal. Opa! Tudo bom, menina? Opa! Tudo bem, rapaz? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como é que tá aí a minha voz? Eu tô com um fone aqui, ó, porque às vezes tem dado muita interferência ou interrupção de sinal, ou chiado. Tô vendo aqui a Márcia Dopke, Fernando Soares, quem mais? Cândida Severo, muito bem, fico muito feliz, viu, doutor José Irineu? Agora, depois de muitas vezes vindo aqui nas ditas lives, né, eu começo a me sentir um pouco mais tranquila e começar a curtir, porque esta está sendo a forma que nós temos de nos comunicar e estar conectados com as pessoas que a gente até já está com saudade, né, dos nossos clientes, mas enfim, demorou um pouco até nós sentirmos essa à vontade, porque sempre é uma câmera aqui na frente, né? E também com relação ao sinal, a como a gente se posicionar aqui para estar sendo compreendido, a gente tem tido nos últimos dias muita interrupção. Hoje eu estou sentindo que está bonito aqui, ó. Nós estamos bem está muito bom, que bom. Tô falando um pouquinho aqui, porque aguardando o nosso público entrar, porque hoje o senhor entrou muito pontual. Sem problema. Hoje eu estou pontual. É que o dia foi tão intenso, tão intenso, tão intenso, que aí eu digo, não, agora eu consegui me ajeitar aqui para até 10 minutos atrás eu estava numa reunião. Entendeu? Sim, eu sei. Eu imagino como é a sua agenda, e por isso nós aqui do Espaço, eu aqui agradeço muito a sua disponibilidade, porque todos os assuntos, nós teríamos muito assunto, podíamos estar fazendo uma live por semana ou mais, né? São verdadeiras aulas. Mas eu acho que nós que focamos na questão focando na saúde, no bem-estar, em como a gente vai lançar mão de tudo que temos por aí para nosso favor, mas nós precisamos, para isso, precisamos nos conhecer, né? Conhecer como o nosso corpo realmente funciona. Então, esse sistema neuroimunoendócrino, o senhor está vendo que é um assunto que não é tão comum assim a gente estar lendo, discorrendo, né? Sobre um assunto que estamos vendo interligados a relação com esse sistema neuro, que seria o nosso sistema nervoso, né? É que assim, deixa eu dizer o que acontece. É que nós estamos num momento, eu brinco sempre, né? Eu sempre conto uma história, né? Que quando eu estava morando em São Paulo, eu fui fazer um curso. Olha, eu vou te dizer que fazem uns 20 anos atrás. Eu fui fazer um curso na Unicamp, quer dizer, não foi em São João da Linha, foi em Unicamp, na Faculdade de Biologia e Bioquímica da Unicamp, que era um curso chamado Radicais Livres em Sistemas Biológicos. Radicais livres é uma expressão que começou a aparecer na mão dos médicos que fazem ortomolecular, como eu faço também ortomolecular. E aí isso foi tentaram abater a tiros de canhão, entendeu? Em pleno voo, né?
na medicina convencional, que isso era uma picaretagem, que isso não existia, que era invenção, blá, blá. Bom, aí o que acontece? Aí eu fui fazer o curso. Era um curso de extensão de 4 meses, extensão universitária. E era dentro da Universidade de Biologia e Bioquímica. O que aconteceu tinha 13 alunos, o único médico era eu. Os outros 12 eram biólogos e bioquímicos que estavam fazendo doutorado, entendeu? E eles estavam fazendo doutorado e nessa área, em radicais livres. E aí, nós tínhamos que fazer trabalho científico, por conta de apresentar trabalhos e tal, ia na biblioteca, então era tudo lotado, era assim, era o top do máximo da pesquisa. Na área da pesquisa, radical livre era, e ainda é importante, né? Mas já era há 20 anos atrás, super importante, dentro da Faculdade de Biologia e Bioquímica da Unicamp. Aí você saía da faculdade, saía da Faculdade de Bioquímica da Unicamp, atravessava o campus e chegava na Faculdade de Medicina, e eles diziam que esse negócio de radical livre era uma picaretagem. Ou seja, então, dentro da mesma universidade, onde tinha pesquisa, aquilo que era o máximo, lá onde tinha que aplicar, era considerado picaretagem. Entendeu? Tá tendo um som aí. Então, qual é o diagnóstico disso, né? Na verdade, eu que gosto de fazer diagnóstico, eu digo, qual é o diagnóstico? Esquizofrenia acadêmica. Entendeu? Porque o que é o esquizofrênico? Ele não junta os pensamentos, cada pensamento separado. Então, a nossa academia é esquizofrênica. Porque o cara que está fazendo a pesquisa, o cara que usa, não sabe o que está sendo pesquisado. Entendeu? Por isso que todas essas coisas que a gente fala está sempre no mundo no mundo que está sendo usado, que faz a prática, é uma coisa muito louca, né? Entendeu? Não, é difícil ser aceito. Eu tenho falado sempre assim, eu tenho trabalhado nas minhas aulas com eu adorei, casualmente caiu a letra P, né? P de Paulo, né? Caiu a letra P no jogo, né? Porque assim, eu digo, olha... Gosto muito. Hã? Gosto muito dessa sua didática, digamos. Isso é uma verdadeira forma didática. Eu sou uma pessoa que não sei decorar, né? Entendeu? Decora aí 427, não sei. Eu sei raciocinar. Então, eu tenho que ser métodos que eu entenda que tem uma lógica atrás. Então, a medicina convencional, ela é maravilhosa ela é maravilhosa no primeiro P, que é o P da patologia, né? Eu sou oftalmologista, né? Então, a patologia oftalmológica, o oftalmologista é imbatível, tá certo? Cirurgias, procedimentos, mas é patologia. Nós, como médicos convencionais, temos que esperar você ter a patologia para lhe tratar. Tipo assim, você não tem diabetes ainda, volte ano que vem, se você tiver, eu te trato. Você não tem Alzheimer ainda, volte ano que vem, se você tiver, o trato. Você não tem artrose, volte, entendeu? Então você tem que esperar a patologia para então tentar fazer um tratamento. Qual é a diferença do que a gente faz da visão, essa visão integrativa, essa visão da medicina sistêmica, como eu chamo no meu livro, né? Resgatando a medicina sistêmica? Qual é a ideia? Eu digo assim, muda a pergunta, muda o objeto. O que nós cuidamos? O outro P. Nós cuidamos do P do processo, ou seja, a patologia. Vou dar um exemplo simples. A patologia é uma pedra no rim. Agora, a pedra no rim caiu do céu, vinha passando, Jesus atirou uma pedra no meu rim, Nossa Senhora me pegou. Não, né? A pedra não caiu do céu, Jesus não mandou. Ou seja, você teve um processo dentro do organismo que o rim fez a pedra. Então, aí a pergunta é, o processo, a doença é a pedra ou a doença é o rim fazer pedra, né? Entendeu? Então, a doença, na verdade, é um processo, tá? Algumas doenças, a patologia é separada, como a pedra, né? O processo está aqui, a pedra está lá. Em outros dois é uma coisa só. Por exemplo, na diabetes, o processo e a patologia são a mesma, né? Entendeu? O próprio processo da diabetes é a própria patologia, né? Como Alzheimer ou como coisa assim. Bom, então, mas nós procuramos, então, tratar o processo. Aí tem duas maneiras de tratar o processo. O processo que já está instalado, então o paciente já vem com diabetes ou já vem com pedra no rim, tá certo?
O nosso resultado é muito bom, porque nós corrigimos o processo. Então, quando a gente consegue corrigir o processo, você resolve ou melhora muitíssimo a situação, né? Eu sempre digo ao meu paciente que o meu objetivo não é o máximo, o meu objetivo é o máximo do possível, porque você tem um limite, né? Certo? Para atingir, né? Tá? Então, é isso. E aí você tem o outro lado do processo, que é o seguinte, que é boa parte dos pacientes estão vindo hoje, porque está mudando o mercado, que eu falo. O que está mudando o mercado? As pessoas hoje, como muitas vezes me perguntaram em aula, qual é o melhor tratamento para diabetes? Eu digo, a melhor coisa que eu tenho 10 áreas que eu estudei, né? Homeopatia, ortomolecular, fora oftalmologia, otoxicologia, blá, blá, blá. O pessoal pergunta, o senhor tem tantas áreas de estudo, tantas formações, qual é a melhor coisa para tratar diabetes? E eu digo, a melhor coisa que eu conheço para tratar diabetes é não ter diabetes. Não ter diabetes é o melhor tratamento de todos, tá certo? Então, e é o que as pessoas estão buscando, né? Você, todo mundo está me ouvindo, quer viver... A nossa avó viveu 60. Alguém aqui quer viver 60? Acho que não, né? A minha mãe, 80 e poucos. Alguém aqui quer só 80? Ou todo mundo já está pensando em 95, em 100, e para os seus filhos 110 ou 120, e os seus netos 120? Tá certo? Então, já está mudando. O mercado está mudando. Porque as pessoas... isso já vinha acontecendo. Agora, com o tal do Covid, né, da praga chinesa, né? Com essa história dessa praga chinesa, as pessoas deram conta que as pessoas que mais morrem são aquelas que têm deficiência imunológica, aquelas que não têm saúde. Então, então agora eu não posso esperar ter diabetes, porque esses morrem se tiver uma pandemia, eu não posso esperar ter pressão alta, senão morre quem tem pandemia. Então, eu quero ser saudável. Então, juntou as duas coisas. Juntou o desejo da longevidade com o desejo de ser saudável, que é o conceito moderno de longevidade saudável, né? Tá certo? Bom, aí com isso mudou. Agora eu quero regular os meus processos para não ter nada. Mas para regular os processos para não ter nada, eu tenho que fazer, é o que se chama o outro P, que é prevenção. Então, hoje nós estamos no momento da prevenção. E aí está entrando mais 2 P's. Porque para fazer prevenção, eu preciso saber o que o meu paciente, ou eu, né, ou você, tem de tendência a ter. Mas eu tenho tendência a ter o quê? Isso chama-se predisposição. Eu tenho predisposição a ter Alzheimer ou eu tenho predisposição a ter diabetes? Eu tenho predisposição a ter artrite, eu tenho predisposição a ter um câncer de intestino, eu tenho predisposição a ter... Entendeu? Qual das duas eu tenho predisposição a ter? Aí agora, e isso vem acompanhando com a mudança dos exames, né? O exame da patologia, o principal é os exames de imagem, porque aí já está ali, né? Já está a pedra, né? Essa semana passada eu atendi um radiologista, né? E eu disse para ele, se eu tirar as pedras do rim, mandar para você todos os exames de imagem, você vai dizer que o rim está bom ou o rim está ruim? Ele vai dizer, o rim está bom, não tem nada. Pois é, não tem nada de pedra, mas não está vendo o funcionamento do rim, que faz a pedra, né? Entendeu? Não é um exame lesional e não um exame funcional. É um exame de ver lesão, não é um exame de ver função. Entendeu? Verdade. Então, vai mudando os exames. Então, para a medicina que trata a patologia, exames de lesão. Para nós que trabalhamos o processo, exames que vêm em função, tá certo? E para ver a predisposição, aí entra os exames genéticos, né? Porque aí você tem a predisposição genética, tá certo? Então, agora também, porque agora está entrando os exames genéticos na jogada, entendeu? Então, hoje você tem um arsenal, né? Você tem a ampliou, né? Você tem o exame genético de base, com os exames funcionais depois e os exames lesionais, se há necessidade. Então, para você ver que é assim que você tem que fazer o diagnóstico, né? Tá certo? Mas uma coisa é fazer o diagnóstico. Outra coisa é entender o funcionamento. Já que é funcional, eu tenho que regular o funcionamento ou manter o funcionamento, tá certo? Então, nós que trabalhamos com a integrativa, ou não chamamos funcional também, nós procuramos saber corrigir o funcionamento. Então, nós temos que... Para corrigir o funcionamento, tem que entender o funcionamento. Aí nós estamos chegando no tema da nossa conversa. Tu entendeu?
Eu estou falando isso para o pessoal entender que as coisas não estão tudo solto no ar, que é a esquizofrenia acadêmica, né? Então, para acabar com a esquizofrenia, você tem que ter coerência. Então, por isso que eu estou dando o raciocínio coerente onde é que a gente está. Muito bem. Então, posso ir avançando? Tem problema, não? Pode. Não, para gente chegar também e ver que não é uma esquizofrenia, pensar no nosso título aqui, no neuroimunoendócrino. Então, eu vou chegar lá. Então, veja bem. O organismo... Então, como é que o organismo funciona? E disfunciona, né? A doença é quando o que funciona não funciona. Como é que o organismo funciona? O organismo é uma fábrica de tecidos. Tá? Uma fábrica de tecido, né? E realmente, ó, a pele é tecido, o músculo é tecido, o colágeno é tecido, o osso é um tecido, entendeu? Tudo é tecido, tá certo? Os órgãos são compostos de tecidos. Muito bem. Então, nós somos uma fábrica de tecido. Como qualquer fábrica de tecido, como é que funciona a fábrica de tecido? Você tem a fábrica de tecido. O que você tem na fábrica de tecido? Dois lados, né? Você tem o sistema gerencial, a turma que gerencia, o diretor comercial, o diretor de operações, o diretor de compra, o diretor de marketing, tá certo? Né? Tem a turma que gerencia. Certo. E a turma, os operários que estão trabalhando lá e fazendo as coisas. Então, os operários são as células estão lá trabalhando, fazendo suas funções. Só que as células não decidem o que elas vão fazer. Meu braço não sobe e desce à vontade dele, entendeu? Tá certo? A minha produção de hormônio não é à vontade dela. A minha produção, o meu produção de neurotransmissor, o meu batimento cardíaco, o meu movimento do intestino, a minha pressão, nada é. Meus vasos não dizem assim, agora eu vou subir a pressão, agora eu vou baixar a pressão. Não. Tudo tem que ter o comando lá de cima do sistema. Porque se o cara lá de cima não disser fabrica a camisa, ou para de fabricar a camisa, a costureira não trabalha. A costureira trabalha sob comando, entendeu? Então, o sistema de comando, então, é importantíssimo o comando, porque é dele que depende a operação. Então, qual é o comando? O comando é esse. O comando é o que os europeus, quando eu fiz curso da Europa, eles chamam de PNEI. Eu gosto dessa expressão PNEI, porque dá um nome bem legal. Que é psico, neuro, endócrino e imuno, né? Aqui em português é neuroimunoendócrino. Na Europa é neuroendócrino e imuno. Porque daí fica... E o psicológico é o PNEI, né? Tá certo? É mais fácil de... Quando a gente fala PNEI. Só um pouquinho. Então, esse é o gerencial, que é o tema da nossa conversa hoje, né? Como é que é esse... Dá uma ideia, né? Simples, né? Mas para o pessoal dar uma entendida o que é o sistema psiconeuroimunendócrino, né? Para entender isso, nós temos que entender que nós temos que voltar 500 mil anos, tá certo? Não significa que eu vou falar 500 mil minutos, né? Por favor. Né? Porque assim, quando veio formando o Homo sapiens, né? Tá? Não, hoje já não é tão sapiens, né? Hoje é o Homo idiotes, né? Tá certo? Então, nós estamos na era do homem idiotes, né? É o homem idiota. Né? Nós estamos no momento em que as pessoas estão intolerantemente exigindo tolerância, né? É um momento muito interessante esse no mundo, né? Todo mundo tem que pensar no próximo, não sei o quê, tu sai com o teu carro na rua para ver como é que as pessoas estão pensando no seu próximo, né? Se deixar, te arranca, joga o teu carro na vala, né? E nem para olhar. Mas isso é outra coisa. Isso é o psico, né? Aqui é o psico, né? É o psico. Mas o que acontece? Quando formou o ser humano, todo o sistema, você tem que entender que a gente pensa que o ser humano sempre viveu na cidade. Você sabe que há 100 anos atrás, há 150 anos atrás, o mundo tinha 1 bilhão de habitantes e 70% morava no campo ainda. Então, você tinha 700 milhões de pessoas no campo, em 1900, 700 milhões de pessoas no campo e 300 milhões em todas as cidades do mundo. Hoje, nós temos 7 bilhões, está quase no 8, mas vamos ficar pelo 7. Nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo. E hoje, 70% vive nas cidades. E só 30% do campo diminuindo.
Então, 7 vezes 7, 49. Então, hoje você tem 5 bilhões de pessoas na cidade. Então, de 300 milhões passou para 5 bilhões em 100 e poucos anos. Porque as cidades são um caos, né? Como é que você organiza e sem projeto? Entendeu? Esse é o problema das cidades, é esse. Não era para estar acontecendo. Mas, de qualquer maneira, o nosso organismo, nos últimos 500, fora os últimos 100 anos, os outros 500 mil era no campo. E desses 500 mil, se você considerar que a agricultura e pecuária tem 5 mil anos, 499 mil foi caçando e coletando, caçando e coletando. Então, para o nosso organismo, a nossa genética, o nosso organismo, ele lá dentro, aqui fora, eu estou olhando uma coisa, mas lá dentro, as informações que chegam é como se nós estivéssemos lá na savana africana. Ou na selva, tá entendendo? E todo o nosso sistema de reagir às coisas que acontecem aqui fora é a mesma coisa, não muda. Você não muda a genética, entendeu? Você não muda a genética. Não muda. Entendeu? Em poucos anos, ou por desejar, sei lá, ser outra coisa. Então, o que acontece? Então, o nosso sistema neuroimunodócrino está lá na savana africana. Então, ele opera como se fosse savana africana. Como é que era na savana africana? Você vai ver que eu vou botar um exemplo para vocês verem como é parecido. Você imagina que na savana africana, nós trabalhamos com duas coisas. Na verdade, 4, né? Que é oportunidade e ameaça. Oportunidade, um coelho para comer. Ameaça, um tigre para me comer. Tu entendeu? Era isso, né? Tá certo? Ou uma cobra para me atacar. Tá certo? Então, o organismo trabalha com oportunidade e ameaça. Mas ele também avalia se ele tem força ou fraqueza. Será que eu posso enfrentar ou é melhor eu fugir? Né? Ou eu estou fraco, estou forte. Hoje nós usamos isso para atravessar a rua. Olha só, vou atravessar a rua. É uma oportunidade. Vem um carro, é uma ameaça. Entendeu? Oportunidade e ameaça. Ah, o carro está longe, então é uma oportunidade. Ah, mas ele vem depressa, é uma ameaça. Ah, mas tem uma lombada, é uma oportunidade. Ah, não, mas a lombada é baixa, é uma ameaça, entendeu? Você faz isso em 10º de segundo. E, ao mesmo tempo, você avalia a força e fraqueza. Bah, acabei de sair da academia, tô quentão, dá para tentar atravessar, entendeu? Bah, tô com o pé doendo, torcido, não dá. Força e fraqueza, entendeu? Tá? Isso é um sistema que os empresários usam para fazer negócio, chamado SWOT, né? Em inglês, que é força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Então, nós fazemos isso o tempo inteiro. E era isso que fazia lá. Quando você vê, qual é o problema? Esse sistema no ser humano é chamado de filtro cognitivo. Você filtra a realidade, né? Se eu botar um óculos com filtro verde, eu vou ver as coisas verdes. Se eu botar vermelho, eu vou ver vermelho. Tá certo? Se eu ficar esverdeado, avermelhado. Então, isso é chamado filtro, né, o filtro da realidade cognitivo, da cognição, né, o filtro cognitivo. O problema é que hoje, com toda a agressão emocional, mental, psicológica, financeira, política, blá, 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 bioquímica, frequencial, tudo que a gente... Os nossos filtros, além de nós termos uma intoxicação orgânica, né? Uma intoxicação química, uma intoxicação eletromagnética, uma intoxicação psicoemocional, neurológica e emocional, então isso vai alterar o nosso filtro e vai alterar a nossa leitura da realidade. Entendeu? E todo mundo, segundo Harvard, e segundo alguns Harvard é otimista, só 10% da humanidade tem o filtro, entendeu? O que, se a gente pensar que 10% de 7 bilhões é 700 milhões de pessoas, significa dizer que 700 milhões de pessoas estão com o filtro limpinho. Realmente, eu acho que Harvard é muito otimista, né? Eu acho que não tem 700 milhões de pessoas no mundo com tudo 0 quilômetro lá em cima na avaliação da realidade, né? Todos nós estamos intoxicados de tudo que é jeito e a nossa visão da realidade não está... Fora toda a cortina de fumaça que é feita para nos enganar o tempo inteiro, para nos dominar, né? Isso aí nunca teve tão forte, né? Que é outro problema. Mas, independente, a nossa visão tá alterada, né? Então, como é que funciona o filtro? Você vê, deixa eu um parênteses aqui, né? Você vê que eu ando na rua, eu dou risada, né?
Porque eu tô na rua caminhando, a rua tá vazia, né? Eu saio para caminhar, sei lá, para fazer exercício e tal. Eu vou sem máscara, né? E eu vejo as pessoas com máscara assim, né? Em pânico. Assim, o que está acontecendo na cabeça delas? O ar está contaminado de vírus, entendeu? Os vírus estão suspensos no ar, assim como se fosse uma nuvem de gafanhotos, tu tá entendendo? E que se ela tirar a máscara, o vírus vai entrar, entendeu? Mas a coisa é tão louca que ela acha isso na rua, ela acha isso no hall do prédio dela, ela acha isso no elevador e acha isso no corredor do andar dela. Que está tudo cheio de vírus no ar. Mas do momento que ela entrou na casa dela e fechou a porta, ela pode tirar, porque dentro da casa dela não tem. Ou seja, o vírus está suspenso em todo o planeta, mas ele sabe que não pode entrar na casa dela. Dentro da casa dela não tem. Entendeu? Tem até a porta. Ali a porta do corredor para fora tem, mas da porta para cá, ou seja, o vírus sabe que ali é a casa dela e não entra. Né? Isso é uma leitura totalmente... Né? Se está tudo no ar, está dentro da casa dela. Se não está dentro do ar da casa dela, não está. Na verdade, não está, né? Na verdade, não está. Usar máscara porque você não pode. A única maneira de passar é que nem qualquer gripe. É uma gripe forte, mas é uma gripe. É uma gripe, é um tipo de gripe. Coronavírus é uma gripe. Como é que você pega a gripe do outro? Se ele botar perdigoto na tua cara. Puf, puf, entendeu? Se não, não. Entendeu? Então, eu cruzar com outra pessoa na rua, ou eu andar na rua, não tem vírus no ar. O vírus não está no ar, entendeu? O ar da rua está limpo, né? Tá? Então... mas tá... Isso aí está tão impregnado, o medo e a informação de tudo que é lado, que o indivíduo não para pensar, né? Vai comprando assim, vai comprando do jeito que tá vindo aí. Cadê a consciência, né? Não está tendo essa... Não. Na maioria, por isso que esses 700 milhões que o senhor fala, então, de repente, até um número muito grande, para mesmo, na proporção. Se torna o indivíduo, ele está muito em detrimento da massa, né? De uma massa, o indivíduo, que é a capacidade de ser diferente, de ver diferente, está raro, então, né? Entendeu o raciocínio? Eu vou te dizer, sabe o que acontece? É que o fundo do fundo, desculpa, o pessoal está fugindo um pouco do assunto, né? O fundo do que está acontecendo hoje, nesse momento, na minha visão, é uma guerra espiritual muito intensa. Qual é a guerra espiritual? Eu gosto muito de ouvir o Dennis Prager, da Prager University, tem no YouTube até legendado, Prager, né? P-R-A-G-E-R, Prager University, que ele fala, tem de várias falas dele que ele fala dos 10 mandamentos. Eu gosto muito quando ele analisa um por um, que ele diz assim, se você olhar o primeiro mandamento de Deus na Bíblia, né? Lá da Torá, lá nos 10 mandamentos de Moisés, assim, Deus fala assim, não amarás a Deus sobre todas as coisas, porque eu sou aquele que os libertou da escravidão do Egito. Então, vamos analisar isso. O que significa? Deus poderia dizer assim, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, porque ele que fez tudo, porque ele que é o bacana, ele é o todo-poderoso, ele faz e acontece, eu sou o cara. Podia, né? Podia, né? O que ele fala? Ou seja, o que Deus está dizendo? Quando Deus fala, ele está falando dele. Ele está dizendo quem ele é, o que ele pensa. Tu entendeu? O que ele está pensando. Então, o que ele está pensando? Eu sou aquele que libertou vocês da escravidão. Então, assim, ele não diz que ele é o Todo-Poderoso. Então, para ele, o mais importante, para Deus, o mais importante, não é que ele é o bacana e o poderoso. É que ele é aquele que tira as pessoas da escravidão para a liberdade. Então, para Deus, a coisa mais importante, já que é o primeiro mandamento, é a liberdade do indivíduo. E o que nós estamos vendo hoje é a luta dos que querem a liberdade do indivíduo com aqueles que querem acabar com a liberdade do indivíduo e nos transformar um cocô do coletivo, entendeu? Tá certo? Um cocô coletivo, entendeu? Então, na verdade, então a luta é espiritual. Porque se a luta é da liberdade contra a ditadura, então é espiritual. Porque se a liberdade é a coisa mais importante para Deus, quem está lutando contra Deus, né? Entendeu? Mas esse é outro assunto, não é o tema. Outro assunto. Mas é o que está acontecendo. E aí ou você aceita um lado, ou você acha que é bom ser parte da boiada, é seguro ser parte da boiada.
mesmo que você esteja indo para o matadouro, né? O boi acha que é sim. Não, o senhor diz assim, esse é um outro assunto. Mas, na verdade, o integrativo é isso. É esse olhar. Nada se desvincula. Não. Né? Não, porque isso está mostrando que ele está se manipulando o psiconeuroimunendócrino das pessoas. Exato. E como é que vamos voltar, então, para o neuroimunendócrino? Como é que funciona esse nosso assunto? Como é que funciona? Até agora nós estamos no psico. Claro que do psico você vai para o neuroimunendócrino e do psíquico você vai para um triângulo, né? É um triângulo aqui embaixo que é o neuroimunendócrino e tem um triângulo em cima do psíquico que é o emocional, o mental, que o mental é o mental, o emocional é o emocional, e o espiritual, né? Entendeu? E o espiritual. Esse é o triângulo para cima. Mas hoje a conversa é do triângulo que comanda o corpo físico, que é o neuroimunendócrino. Porque vai se manifestar aí. Então, quando entra uma ameaça, no centro do cérebro tem uma estrutura chamada tálamo. Tá? E o tálamo é onde é processado, porque a informação entra. Você olha lá o tigre, né? Tá certo? Ou seja, qualquer ameaça, o tigre pode ser o Covid, pode ser o estresse do trabalho, entendeu? O funcionário, o patrão, o colega, um carro que te atropelou, entendeu? Tá certo? Um buraco e tropeçou, sei lá. Uma pessoa estranha pode estar querendo te assaltar, entendeu? Tá certo, né? Então, assim, qualquer tipo de ameaça, né? Então, você tem que avaliar, se você tiver com o filtro limpo, você vê se a ameaça é real ou não e avalia. Agora, se você acha que é uma ameaça, isso tudo, esse processamento do que é ameaça ou não ameaça é nesse local chamado tálamo. E do tálamo, onde é processada a informação, já estamos no neurológico, que é dentro do cérebro, é um pedaço do cérebro, né? Então, já começou no neurológico. Então, já temos o neuro aqui, tá certo? Aí esse neuro vai dar 3 comandos. Um comando neurológico, um comando endocrinológico e um comando imunológico. Qual é o comando neurológico? Vou começar por ele. Nós temos dois... Vamos falar dois sistemas neurológicos. Um sistema neurológico que a gente chama de voluntário. É aquele que obedece à minha vontade. Que é esse aqui. Eu estou falando, estou mexendo a mão, blá, 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 né? Esse é o sistema voluntário. Muito bem. É uma obrigação por vontade. Mas nós temos um sistema que é involuntário. Então, foge da minha vontade. Por exemplo, eu consigo controlar a minha mão, mas não consigo controlar se o pelo da minha mão vai levantar ou não, se eu vou transpirar na mão ou não. Tá entendendo? Eu posso controlar, fazer um abdominal, mas eu não consigo controlar o intestino lá dentro, eu não consigo controlar o rim, eu não consigo controlar a minha pupila dilatar ou contrair. Tá entendeu? Não. Então, tem um sistema que a gente chama neurovegetativo, né, que é esse involuntário, que controla as coisas fora da minha vontade. Esse sistema é importantíssimo, porque esse sistema são 2. É o sistema simpático e o sistema parasimpático. O sistema simpático e o parasimpático, se você estuda, você vai ver que eles estão lá, eles trabalham como se estivesse na selva africana. O núcleo, a cumbus é uma parte, tá? Como se fosse da selva africana. Então, vem o tigre, são 2 opções. Ou vem um tigre, eu tenho que correr, ou eu saio para caçar. Então, eu tinha que sair para caçar. Né? Ou eu caçava ou era caçado, né? Eu tinha que sair para caçar. Então, eu precisava... que o sistema... Aí, o sistema simpático é que atua. Então, aqui vem a coisa neurológica. O sistema simpático sobe. O que o sistema simpático faz? Te prepara para caçar. Aumenta a tua pressão, acelera a respiração, acelera o batimento cardíaco, aumenta a transpiração, ou se dilata a pupila, ou seja, ele te prepara para caçar, entendeu? Tá certo? Tudo que você precisa caçar. Precisa ter frequência, precisa ter pressão, precisa respiração, precisa batimento cardíaco. Aí, quando você... Isso é de dia. De noite, tem o parasimpático. Aí, pode guardar assim. Ele é o que para o simpático, é o parasimpático. O parasimpático é o contrário. Baixa a pressão, relaxa, baixa o batimento cardíaco, relaxa, ativa o intestino, ativa fazer xixi. Por quê? Porque se de dia você caçou, de noite você vai comer. Então, né? Ia para a caverna comer. Então, ativa o parasimpático, entendeu? Para você comer, então. Entendeu? Então, essa é a dupla, essa é a atividade parasimpática. Eu vou falar separado, depois eu mostro como é que vai ser, você vai ver que é junto. Aí o sistema neurológico, mas para correr e para caçar,
eu preciso energia. Aí sai um comando para o sistema endócrino. Aí vem o hormônio da tireoide para gerar energia, o cortisol da suprarrenal para gerar energia, a insulina para gerar energia, tu entendeu? Aí os hormônios de geração de energia. Porque os hormônios é que comandam a geração de energia. O neurológico comanda os órgãos, né? Contrair os vasos, você ter mais força muscular, batimento cardíaco, ou seja, ele comanda a atividade orgânica. Agora, a atividade lá da célula, que precisa de energia, as células dos órgãos, é os hormônios que comandam. E aí você precisa de energia, tem hormônios que comandam a geração de energia, entendeu? Tá certo? E aí, quando você sai de manhã, os hormônios que comandam a energia fazem você gerar energia. De noite, cai os hormônios de geração de energia. Não para, senão você dá uma morto, né? Obviamente. Você não precisa de tanta energia. Quantas regulares você não dorme, né? Fica pilhadinho, né? Então, você baixa isso e aí o que acontece? Sobe os hormônios de produção. Entendeu? Porque eu gastei meus músculos, gastei para gerar energia, eu me desgastei. Então, eu preciso de recuperar, que nem atleta, né? Desempenho e recuperação. Então, o que nós temos? Nós também desempenhamos durante o dia, eu preciso regenerar. Aí vem os hormônios que fazem produção. Aí vem a testosterona para fazer músculo, o estrógeno para fazer colágeno, tu está entendendo? A melatonina para regeneração neurológica, além de melhorar o sono. Então, você tem os grupos. Então, aí você tem o endócrino, mas que trabalha com o simpático, né? Ativa o sistema simpático para caçar, ativa os hormônios para gerar energia. De noite, ativa, vai comer, vai entrar comida e ativa a regeneração dos tecidos com os hormônios. Então você vê que a coisa é junta, né? Tá certo? A coisa é junta. Tudo junto. Tudo junto. No mundo real, assim, você separa a fábrica de pneu, da fábrica de motor, da fábrica de carroceria e do treino do piloto. Mas na corrida é tudo junto, né, querido? É tudo junto. Trabalham todos coordenados, o organismo também. A gente estuda separado para poder entender cada um e tratar cada um. Mas no mundo real, nesse momento, estão todos trabalhando. Os hormônios estão fazendo gerar energia, o meu cérebro está trabalhando para pensar no que eu tenho que fazer. Tu entendeu? Tá certo? E aí vem o sistema imunológico. O que o sistema imunológico faz? Nos defende, né? Nos defende. Ele vai nos defender. Ele tem uma defesa diurna e uma noturna, vamos dizer assim. A diurna é aquela que quando tá ativado, né, no meio da caçada, há uma ativação do sistema imunológico para nos defender de machucado. Você imagina, eu vou brigar com um tigre, eu vou sair correndo na floresta, eu vou me machucar, né? A imunidade precisa estar boa, entendeu? E aí, de noite, vem outro. Aí você tem a parte do sistema imunológico que ataca os agressores, né? Porque entra bactéria, entra fungo, entra toxina, entra produto químico, ele tem que atacar esse produto todo, né? Do tecido. E de noite vem a célula, as interleucinas, né? Que é a parte da imunológica, que vai comandar a recuperação dos tecidos. Então, você de dia tem desgaste e de noite tem recuperação, né? Tá certo? De dia você tem desgaste energético, gera o sistema simpático, que acelera a pressão, acelera o coração, então você tem esse desgaste de vitalidade, a geração de energia, que vai queimar a proteína, vai queimar a gordura, vai queimar, ou seja, tem queima, sistema imunológico que briga, destrói. E aí, de noite, você tem que baixar a bola, e aí tem que, né, o sistema neurológico tem que relaxar para você dormir e para fazer as atividades, os hormônios de recuperação para você recuperar e o imunológico para recuperar tecido. O que as pessoas fazem hoje? Em vez de baixar a bola de noite, elas se aceleram. Vão ver Facebook, hatebook, como eu chamo, né? Que é raiva, né? Vão ver Facebook, vão ver Instagram, e até 1h. Legal, vai ser um Alzheimer bem bacana. Bem bacana. A gente trata, viu? A gente precisa de paciente para tratar. Entendeu? O recadinho. Tá fritando. O recadinho tá aí. Vai ver amanhã de manhã, querida. Vai ver de manhã para acordar, entendeu? Rua 24 horas. Eu sou uma pessoa, são 8 horas, entendeu? 9h30 eu já estou dormindo. Se não 9, entendeu? Eu acordo às 5 horas, 5 e pouco, não tem problema. Entendeu? Mas é a hora que os hormônios de regeneração, 10, 11 horas da noite, estão mais altos. Entendeu? A hora que você tem mais hormônio de regeneração tecidual, regeneração neurológica, regeneração cardíaca, é 10, 11 horas da noite.
Por quê? Porque na época das cavernas tinha luz, tinha lanterna, e tinha iPhone, tinha Instagram, não tinha nada. Escureceu, caverna e vai dormir, meu amigo. Que horas escurece? 7 horas, não está escuro já desde as 7? Entendeu? Se nós tivesse tempo das cavernas, já está aqui batendo papo. Não, já estava dormindo há horas. Mas em compensação, às 5, 6 horas da manhã, quando amanhece, entendeu? Já está acordando. Conclusão aí desse intervalinho. Nós nos afastamos muito, né? Nos afastamos muito da natureza das coisas e que somos um corpo, uma engenharia que é toda amparada também nos animais, né? Nos animais e na natureza. E no momento que a gente vai correr aí com esse estresse para sobrevivência, né? Aí o ser humano se perdeu e está hoje, né? Então, como é que a gente quer não ter doenças? Como? Se nós estamos fazendo um caminho inverso. Nós estamos fazendo um caminho totalmente inverso. Então, você tem que ser muito... tem um ditado que é assim, o judaico, que eu gosto muito, assim, que não tem... Está ocupado salvando o mundo, que não tem tempo para ajudar a mãe a lavar louça. Entendeu? Sabe? Eu acho que não tem tempo de ajudar a mãe a lavar louça porque está ocupado salvando o mundo. Então as pessoas estão sentadas no Instagram dizendo como é que o mundo tem que ser, enquanto elas não estão sendo, entendeu? Tá certo? O mundo é feito de pessoas, né? O nosso mundo humano é feito de pessoas. Então, as pessoas querem que os outros façam isso, mas elas não fazem nada, né? O que você está fazendo? O que você está fazendo? A tua parte. Eu não posso fazer a parte do Han Chin Kong, que mora na província de Chun Leo, no oeste da Vietnã. Tu tá entendendo? Nem o Yurugov Komdrevski, na Bósnia. Não posso. Eu posso fazer só a minha parte. A minha parte que eu posso fazer. E a minha parte... Porque eu como profissional de saúde, o que eu estou querendo? Que a outra pessoa seja saudável, tá certo? Então, eu vou dizer para o paciente, você tem que ser saudável, você tem que ter pensamento, você tem que cuidar da sua vida, da sua vida mental, emocional, blá, blá. Eu não digo isso para o paciente? Sim. Então, para outra pessoa, eu sou o paciente. Então, eu também tenho que fazer isso. Como é que eu vou dizer para uma pessoa fazer uma coisa que eu não faço? Sempre que Jesus sempre falava, assim, em verdade, por que dizia 2 vezes, né? Em verdade, em verdade. Eu faço o que é o que eu faço, né? Entendeu? Como é que eu vou dizer? Eu não posso ser um cardiologista obeso que fuma, não faz exercício e come gordura. Não pode. Entendeu? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Exatamente, a clássica frase, né? Entendeu? Não dá. Você tem que cuidar de você fortemente, né? Não é egoísmo. Isso é egoísmo. Não. Quem está embaixo da ponte não pode ajudar quem está embaixo da ponte. Eu pego muitos pais, né? Que são pacientes que são assim, não se cuidam, né? Então eu tenho 2 coisas que eu digo para eles sempre, né? Para eles caírem a ficha, né? Eu digo assim: as pessoas são muito espiritualizadas, eu sou muito espiritualizado, eu acho que as coisas... Tá bom, muito bem. Então você acredita naquela coisa que ama o teu próximo como a ti mesmo, né? Sim, ama o teu próximo como a ti mesmo. Muito bem. Vamos ler essa frase. Ama o teu próximo como a ti mesmo significa que assim como você se ama, você tem que amar o seu próximo. Tá certo? Aí então vou te fazer uma pergunta. Você trata bem as pessoas que você ama? Trata, né? Você trata bem as pessoas que você ama, não trata? A pergunta é, você trataria uma pessoa que você ama muito e que é muito importante para você? Você trataria essa pessoa muito importante para você, que você ama muito? Você trataria ela como você trata você mesmo? Não faça aos outros aquilo que não gostaria que fizesse contigo. Mas também pode dizer, faça ao outro aquilo que eu faça com você como você tem. Porque assim, ó, se eu não... Como você faria. Querida, assim, ó,
Você lembra das frases da sua mãe ou como a sua mãe era? Como a sua mãe era. Como sua mãe é. Exatamente. Uhum. Então, se você quer fazer bem para os seus filhos, não fica fazendo discurso. Seja um exemplo. Sim, é a Porque questão do exemplo, não faça. Ele não vai lembrar do que você fala. Como você não lembra o que a tua mãe falou. Ele vai lembrar como você é. Como você lembra o que a sua mãe fez. Entendeu? Tá certo? Agora, se você assim, se você se trata mal, se você não sei o quê, ele vai dizer que o caminho é esse. Então eu tenho que me tratar mal. Se você acha que é infelicidade, ele vai achar que tem que ser infeliz, né? Entendeu? Tem então, outra que fale. meu avô dizia: as palavras comovem, mas os exemplos arrastam. Certo? Certo, mas então, isso assim, essas frases são ótimas. As pessoas querem que os outros façam, elas não fazem. Mas na prática. Entendeu? Mas eu sou naturalista há 40 anos, entendeu? Então, assim, não foi ontem, né? Entendeu? E dá resultado, eu posso dizer para vocês, viu? Dá resultado. Dá resultado. Não, e dá resultado. É a questão da autorresponsabilidade também e acreditar no gota a gota, acreditar que cada gota a gota, que eu quero dizer, acreditar que cada dia é uma ação após a outra, né? É uma consciência no dia a dia que vai contribuir. Acreditar não é uma boa palavra, viu? Porque acreditar parece religião, né? Tem que acreditar em Jesus, senão não, tem que acreditar. Não é nesse sentido, é uma prática, então. Tem que trocar a palavra, entendeu? Não é acreditar, é saber. Tu tá entendendo? Entendeu? É saber. Conscientizar, então, seria tomar consciência, tomar consciência dessa. Quando tu tem uma consciência, você sabe. Tem que saber, ter certeza que se você puxar um revólver na tua cabeça, você vai morrer. Se você pular de um prédio, você vai morrer. E se você não souber organizar a sua vida, né? Até saber dessa questão neuroimunológica, como é que você tem que operar, entendeu? A parte está dizendo que a gente quer resultado imediato, fruto. Exatamente. Só que não existe isso, né? Não existe. Nem imediato não existe. Quer o resultado imediato? O único resultado imediato é dar um tiro na cabeça, morre na hora. Esse é o único resultado imediato. A vida não. Porque assim. Existe um componente no universo. O universo ele é feito de espaço, né? É o espaço, altura, largura, profundidade, mas o tempo, entendeu? O tempo é fundamental. Você precisa do tempo. Dona Roberta Madruga, beijo no coração, filhota. O tempo, entendeu? Você precisa da evolução do tempo nas coisas. Entende? Quando você faz um ato, eu gosto muito de uma definição rabínica, né? do tempo, né? Porque, sabe o que é o tempo, segundo os rabinos? O tempo é a distância entre o ato e a sua consequência. Professor José Irineu com as suas frases. Eu coleciono frases, eu gosto de colecionar frases, né? Mas é uma boa, né? Eu sei. Eu sempre digo, pessoal, de quem que tu coleciona frases? Adoro colecionar, porque as frases são maravilhosas, né? A distância entre o ato e a sua consequência. Esse é o tempo, entendeu? Então, mas você precisa de um tempo para as coisas acontecerem. Você não tem como fazer. Quero ser médico. Virei médico? Não, eu preciso de 6 anos de medicina, passar no vestibular, blá, 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 blá. Quero ser um terapeuta. Mesmo ser um terapeuta, não vai para a faculdade de medicina, mas você não vai ser terapeuta um dia, você vai levar anos para você. Você vai mexer com a vida das pessoas, tem que estudar tudo, tem que saber tudo, independente por dentro da medicina ou por fora da medicina, você tem que saber. Você vai trabalhar sem. Vou construir casa sem saber nada, eu vou construir casa agora? Mas a partir de agora eu sou construtor. Tá louco? Vai botar teu filho e teu neto lá dentro? Não vai, nem eu. Entendeu? Então, tudo exige estudo, preparação, conscientização, exige tempo. O tempo é um elemento fundamental da vida, certo? E ele é inexorável. Você tem que aproveitá-lo, entendeu? Você tem que curtir. Eu fiz um curso com o pessoal da Findhorn Foundation, que é a maior ecovila do mundo, que é eles são da Escócia, que era você tem que
Você tem que ir trabalhando e fazendo as coisas acontecerem e você tem que se divertir. Você tem que se divertir. Não é diversão de funk, entendeu? Eu vou dizer assim, como é que eu me divirto? Pá, olha só o que está acontecendo com esse paciente. Nossa, eu peguei, olha só, na verdade, era isso, que legal, e a gente mexeu e funcionou. Eu estou me divertindo. É um prazer ali de tá desvendando, de estar colaborando com aquele processo. Não é? Você tem que fazer o que você ama. Aí você vai fazer bem. Como é que você vai fazer bem uma coisa que você odeia? Não tem como. Você tem que fazer o que você ama. É a única maneira. É a única maneira. Doutor José Irineu. Diga, meu amor. Não tem como, viu como não tem como desvincular aí o emocional, o espiritual, dessa saúde como um todo. Agora o senhor me diz uma coisa. Eu cresci já no meu período sabendo que para tratar uma dor de cabeça eu tinha que ir no médico, para tratar uma dor de uma diarreia tinha que ir ao outro, para tratar o órgão reprodutor lá teria que ser outro. Isso foi tão bem incutido na gente, através da mídia, através de toda uma metodologia, através do tempo, né? Um tempo que foi se plantando isso, que foi se repassando para a gente. E não é só eu, é toda a nossa população hoje, nessa faixa, no momento que estamos vivendo. E isso é um assunto que eu gosto muito, que o senhor também comenta nas aulas e já ouvi de outros profissionais. Como que nós somos tão desmembrados assim, tratados desmembrados? E então, hoje, com essa integrativa, como que a gente pode... Não esquece, o ser humano é um mamífero, um animal mamífero. E os animais mamíferos trabalham em bando, entendeu? E existe o famoso efeito boiada, né? Entendeu? O pessoal tá indo para lá, e o pessoal vai tudo atrás. É o que está acontecendo hoje, máscara, máscara, entendeu? Nem sabe por quê, né? Eu vou todo sábado de manhã na feira ecológica, eu tava com aquela máscara assim, aquela de plástico aqui assim, né? E aí veio o cara, eu sou o monitor da feira, o senhor tem que usar a máscara assim. Eu olhei para ele, né? Eu pensei assim, eu ia dizer assim, já que você é um monitor, você deve ter sido treinado, você me diz qual é a diferença de eu estar com aquele plástico aqui ou estar com a coisa aqui, entendeu? Nenhuma, né? Na verdade, nenhuma, né? Entendeu? Aí eu olhei assim, eu não vou perder meu tempo. Sabe assim, eu digo, tá, eu vou lá no carro botar, sabe? Fui lá, botei e tal, assim, sabe? Porque eu não tenho mais, não tenho mais condição eu não tenho mais paciência para discutir com isso, né? Mas o que está acontecendo? As pessoas têm, como mamífero, tem essa tendência do efeito boiada de seguir, entendeu? O ser humano se sente seguro em grupo. Ninguém gosta de ser sozinho. O ser humano não gosta de ser sozinho. Então, ele procura estar no meio do grupo. O que acontece? O que acontece? Você vê assim, ó. Segundo os amigos os sociólogos, o ser humano ele tem dois momentos em que o psico dele trava. O primeiro com 5 anos de idade, que ele quer a aprovação do... O que uma criança de 5 anos quer? O que uma criança quer? A criança quer entender qual é o seu papel no mundo. Qual é o meu papel no mundo? E como é que ela sabe se o papel dela, que ela está cumprindo no mundo, está sendo feito pela aprovação do pai e da mãe? Tá certo? Então, a criança precisa da aprovação paterna, principalmente. Você vê que você vê adultos de 50, 60 anos que até hoje não se resolveu porque ele acha que o papai dele não aprovava ele, entendeu? Então, ele precisa da aprovação, porque significa que ele está no caminho certo. Então, metade das pessoas fica presa nos 5 anos. Ele vive a vida inteira querendo fazer coisas para receber a aprovação de uma criança, aquela aprovação do papai de 5 anos. O outro é o que chega na adolescência com 13, 14. O que adolescente quer? Ser aprovado pelo grupo. Quero que a turma vou botar a mesma roupa, vou usar a mesma droga, a aprovação do grupo. A outra metade da humanidade quer encaixar em algum grupo, entendeu? Eu não sei o que eu vou fazer. Pertencer, claro, do grupo, né? Entendeu? Aí você tem cara lá fazendo... entra na academia de maratona, entra outro grupo de academia de halterofilista, o outro entra na não sei o quê, do não sei o quê, e vai entrando nas coisas, entendeu? Porque daí ele sente o pertencimento, né? Ele fica seguro, né? Que ele precisa ser... Então, esse é o efeito do mamífero, entendeu? Tá? Então, agora você tem que sair, você tem que crescer, né? Então, você tem que sair... Ou você deixa de ser a criança de 5 anos, ou deixa de ser o adolescente de... Porque aí você pega adolescentes de
60 e crianças de 5 anos com 40, entendeu? Isso é muito complicado. Todos nós temos isso. E é o que todos nós temos que trabalhar, né? É trabalharmos, resolver essa questão, né, cara? Entendeu? O pai já morreu e o cara ainda está vivendo como se tivesse a aprovação do pai. O cara já está não sei aonde, quer ser aprovado por todo mundo e papapá, né? Isso é uma coisa que tem que ser... Esse é o psíquico que tem que trabalhar, entendeu? Esse é o psíquico que tem que trabalhar fortemente. Porque senão você começa a entrar no estresse, no neurológico, aí começa aquilo. Quando você entra nisso, entra no estresse. Quando entra no estresse neurológico, o sistema simpático sobe. O sistema simpático aumenta a pressão, acelera o coração, o cara já vai fazer doença cardíaca, entendeu? Tá certo? Acelera a respiração, dilata a pupila e queima energia. Ele começa a ter desgaste orgânico, vai ter envelhecimento precoce, entendeu? Aí ele começa a gastar energia, ele não tem energia para fazer produção. Então, em vez de fazer massa magra, ele faz massa gorda, que é uma energia, é uma produção de baixa energia. Aí o cara é cardíaco, obeso, tu entendeu como é o negócio? Aí os hormônios caem, quando vai chegando perto da menopausa, vai caindo os hormônios, aí ele não tem produção de energia, nem geração de energia, nem produção de tecido. Aí ele fica. Aí você começa a ter destruição e envelhecimento e doença, entendeu? Por essa condição. Então, esse é para mostrar como o psíquico, né? A condição. O filtro cognitivo dela, né? Que é um filtro cognitivo de 5 anos de idade, um filtro cognitivo de 14 anos de idade, vê o mundo totalmente errado, né? Então, é impressionante, é muito importante esse entendimento, aí está o neuroimunoendócrino, essa ligação. Agora me diz, aonde nós temos oportunidade de estar tendo essa aula, se não somos, eu estou falando aqui das pessoas que a gente atende no espaço, já com os florais, né? Aonde que essa pessoa vai ter como buscar esse conhecimento, se não é através de profissionais orientando, ajudando a despertar para esse lado, não conseguindo fazer no balcão, conseguindo ter o acesso a ti, professora, a esses profissionais que a gente tem conseguido ter agora aqui, através das lives. Então, falando no lugar, eu me sinto muito bem nesse lugar. Eu estou me sentindo cada vez mais. Dizem que quando a gente quer saber se está trabalhando a nossa missão, as coisas têm que chegarem, tem que ter aquela energia que flui, aquele dar e receber, certo? E eu consigo ter tudo isso todo dia comigo. É muito gratificante. E eu queria ver se nós temos só uns 3 ou 4 minutinhos. Vale. Tinha que falar muito mais, tá, professor José Irineu? Tínhamos que estudar muito mais de ti. Muito Obrigado. Mais. Eu vou ter que ir lá de novo nas consultas. Vai lá nas consultas. Para aprender. Mas assim, ó, dá para a gente responder umas perguntinhas? Rapidinho, vamos lá. Não sei quanto tempo a gente Rapidinho. Talvez não seja, falou aí sobre o sistema hormonal e estocar. E nós temos, então, vou dizer para o meu público aqui nos acompanhar, que nós temos lives todas as quintas-feiras, com ótimos assuntos, tá? Talvez o Dr. José Irineu novamente. Tá bom? E, então, só para deixar esse recado. Aqui, ó, a nossa assistente aqui, que entrou, a Laura Carpes, pergunta sobre, tem problema de comer e estocar, e resistência à insulina. E então, como que isso, como que ela poderia se tratar com florais também? Porque ela se preocupa na questão dos alopáticos, de muita injeção de substâncias químicas. Tá, deixa eu... Só para não dar e tem vários policísticos também. Já é um protocolo aqui quase, né? Não, porque é um protocolo, mas veja bem, isso é o nível de estresse dela, entendeu? Como ela deve ser muito estressada, o que acontece? Quando você está estressado, você precisa de energia. O estresse significa, estou sendo atacado, o tigre está atrás de mim, eu preciso de energia. Aí o sistema neurológico faz a ativação do sistema simpático, que acelera, e ativa a geração de cortisol, que é um hormônio que ativa a produção